Agora está aparecendo a apresentação. A Luísa começou a gravar. Aqui apareceu. Eu acho que vai. Danilo está entrando. Boa noite. Não está aparecendo na tela cheia, não? Não. Agora apareceu a tela cheia. Ruth, Danilo, de novo. Não, o microfone está aberto, mas tem que ficar aqui, eu não consigo botar e mutar. Já falamos. Bom dia, pessoal. A gente vai estar dando início ao nosso treinamento para a segunda revisão da etapa qualitativa. A ideia desse treinamento é trazer alguns aspectos conceituais para vocês sobre a revisão e, em seguida, a gente falar um pouquinho sobre a operação no sistema e o que vocês devem fazer. Considerando que tem algumas pessoas aqui no treinamento que já estão acostumadas a fazer essas etapas e algumas que são mais recentes, a gente vem aqui para reforçar a atuação de cada um de vocês no plano plurianual. Os órgãos ou entes da administração pública, eles atuam por meio de programas e ações. Vocês podem ver que alguns órgãos, eles apenas gerenciam ações no PPA, que seriam, na verdade, todas as unidades orçamentárias, e alguns, que seriam as secretarias de Estado, como a SEAD, a Casa Civil, as CEAs, elas gerenciam programas e ações no PPA. Então, quando a gente fala de participação no plano, a gente está se referindo aos programas e ações. Nesse slide, a gente traz um pequeno resumo sobre a participação desses diversos órgãos na estrutura do plano. Nesse quadro, vocês conseguem enxergar que o plano plurianual ele é feito por meio de programas estruturantes, de gestão de políticas públicas e os programas de apoio administrativo. Lembrando que os programas estruturantes, eles possuem indicadores. Todos eles possuem ações nos quais vocês fazem parte. O foco da revisão do plano, ele é justamente nos programas estruturantes e os de gestão.
Os programas estruturantes são aqueles que trazem ali previsto nas ações bens e serviços prestados à sociedade. Ele tem a ideia da atuação finalística de cada órgão que compõe o Estado. Neles possuem os indicadores, que eles vão ali mensurar a atuação e o desempenho do programa. Como eu falei para vocês, seja eles do tipo estruturante, de gestão ou de apoio, todos eles são compostos por ação. Então, o trabalho que a gente vai fazer agora pela frente da revisão, a gente vai estar trabalhando aí nessas duas frentes, das de programas e ações, assim como os indicadores no caso de programas estruturantes. Seguindo, a gente traz um pouquinho para vocês o conceito do que seria a revisão. A revisão, a gente pode considerar que ela é um momento de ajuste no plano plurianual, que passará a vigorar em 2026 só. Lembrando que não se trata de elaborar um novo plano, até porque o plano ele foi elaborado em 2023 e já passou pela sua primeira revisão. Então, o que a gente busca é adequar o plano à realidade social, econômica e financeira do Estado, por meio das metas físicas e financeiras. É também uma oportunidade para vocês contemplarem políticas que não estavam previstas tanto no período da elaboração quanto da primeira revisão. Então, lembrando para vocês, a revisão ela é um momento de ajuste, não de elaborar um novo plano. Então, realmente, o que vocês têm que procurar é essa adequação e a contemplação ali de políticas públicas que possam ter surgido e que não haviam ainda sido contempladas durante a primeira revisão ou na elaboração. E como é feita essa revisão, pessoal? Ela é composta basicamente por duas etapas, a etapa qualitativa e a etapa quantitativa. Nesse primeiro momento, no treinamento que a gente está dando aqui, a gente vai falar mais sobre a etapa qualitativa, que é o que vocês vão trabalhar agora, seguindo o cronograma. Posteriormente, a gente vai ter um treinamento exclusivo para a etapa quantitativa. E o que é essa etapa qualitativa? Ela, basicamente, você pode conceituar ela no o que será feito e onde será feito. Ou seja, se a gente pudesse simplificar ela, seria o que será feito, que seria ali os atributos das ações, a modificação de atributos de programas e ações, ou a criação, exclusão, padronização de ações, e a definição dos localizadores de gasto. Então, eu ressalto aqui para vocês, para não ter nenhuma confusão aqui no momento. Na etapa qualitativa, vocês fazem a definição dos localizadores de gasto, para então, quando vier a etapa quantitativa, vocês fazerem as distribuições dos limites nesse localizador. Mas a definição do localizador, ela precisa ser feita agora nessa etapa, tá bom, pessoal? Então, esse momento é a oportunidade para que vocês possam, eventualmente, redesenhar ou modificar os atributos dos programas de vocês ou das ações que vocês têm, podendo criar ou excluir ações nesse momento, até outras situações, como a padronização de ações. Eu vou trazer aqui para vocês um parêntese, uma observação sobre essa modificação das ações existentes, para que vocês tenham cuidado na hora de verificar se faz mais sentido vocês modificarem uma ação ou criar uma nova. Porque quando a gente fala assim na modificação de uma ação, vocês podendo modificar a finalidade, ou então ali a descrição da ação, quando se faz essa modificação, vocês têm que lembrar que não pode se descaracterizar a ação. Ou seja, quando vocês fazem ali
a alteração na descrição ou finalidade, vocês não podem mudar por completo que a ação ali perca o seu sentido. Então, por isso que a gente sempre lembra a vocês que é sempre bom vocês verificarem se essa modificação ela não seria mais melhor ser a criação de uma nova ação, já que ela busca uma modificação tão grande que ali a ação acaba perdendo o sentido dela, perdendo suas características. Eu vou falar aqui brevemente para vocês da etapa quantitativa, só para vocês ficarem cientes do que será feito no passar da revisão. A etapa quantitativa ela não é o objetivo do treinamento de hoje, mas ela diz respeito ao quanto será feito ou quanto será entregue e qual o valor orçado. Ou seja, que ali para as situações que estão previstas no plano. Nesse momento do quantitativo, é feito a atualizações das metas físicas das ações de vocês para 2026 e 2027 e a distribuição dos limites orçamentários para cada uma das ações. Como eu falei para vocês, esse não é o objetivo do treinamento de hoje, mas eu trouxe aqui o conceito rapidamente só para vocês ficarem cientes das etapas do plano. Em seguida, eu estou trazendo aqui para vocês algumas orientações gerais e alguns lembretes sobre essa etapa que a gente vai passar. O primeiro lembrete que eu faço para vocês é que é necessário vocês validarem todas as ações e os programas no SPAN. Mesmo que vocês não vão fazer nenhum tipo de modificação nas ações de vocês, a gente veio ali no momento extra-sistema que a gente pediu para vocês fazerem a revisão das ações, dos programas, dos indicadores previamente, e vocês notaram que não precisa ser feito nenhum tipo de modificação, seja em ação ou nos programas. A gente frisa para vocês que é importante, que é necessário vocês ainda validarem no sistema todas as ações e os programas. Ou seja, de qualquer modo, vocês precisam ali, de acordo com o cronograma, no dia 21, ali que se inicia a captação, entrar no SPAN, fazer aquela validação de todas as ações, mesmo que não haja modificações. A segunda orientação que a gente traz aí para vocês é que, na questão dessas validações, a gente recomenda que vocês comecem essa validação pelas ações que compõem os programas que estão aí na tela para vocês, como o 0001 de apoio administrativo, o de previdência, os programas de operações especiais, no programa de gestão do Estado, as ações padronizadas 1062, 1507, 1558 e o programa de emendas. Ou seja, a gente recomenda que vocês façam a validação desses programas primeiro, pois ali nós temos ações padronizadas que elas já foram definidos os atributos dela e não podem ser mudados no momento. São ações padronizadas com todo o Estado, e por isso a gente recomenda que, primeiramente, você valide elas para que você possa até ter mais tempo ali para fazer, para você analisar as suas ações dos seus programas estruturantes. Então, como as ações desses programas, vocês não podem fazer alterações, a gente vem com essa recomendação sempre, os monitores sempre enforçam isso para vocês, de façam a validação, deixem as ações desse programa no status de autorizado para envio, para que vocês tenham mais tempo para se dedicar às ações que estão ali no programa de estruturantes, que talvez precisem de uma maior atenção, que precisem de modificações, para que vocês consigam trabalhar tranquilamente ali no período que a gente deixou para vocês no cronograma. Seguindo aqui as nossas orientações, a gente traz ali no tópico 3, que esse é um momento para vocês fazerem a revisão dos indicadores do programa estruturante de vocês. Nesse momento, vocês vão precisar fazer ali a previsão
para os índices de 2026 e 2027. Lembrando que esse passo no sistema ele é feito pelo perfil de formulador de programa e ação. Ou seja, se o formulador de programa e ação tem ali o seu indicador que tem como fonte de apuração um outro órgão que não seja ele precisa ali conversar com o órgão para que eles entrem em contato, em um consenso, e que o órgão mande para ele o valor que seria a previsão desses índices. Agora, caso o próprio formulador de programa já seja ali quem é a fonte de apuração do indicador, a única coisa que ele precisa é entrar ali no seu indicador e fazer a atualização desses índices para 2026 e 2027. Então, esse passo ele fica ali na responsabilidade da pessoa que tem um programa dentro do PPA. Para algumas pessoas, esse é um passo que não se faz, até porque alguns só enxergam o PPA por meio de ações. Então, aí, o tópico 4, a gente fala sobre indicar as ações prioritárias, anexo da LDO. O que seria isso? As ações prioritárias são ações que vão constar no anexo de metas e prioridades, sendo esse anexo da LDO. 110, sei lá. Volts. Tem alguém com o microfone aberto? Você teria como verificar e desligar, por favor? Acho que já foi. Retomando a minha fala aqui. Então, as ações prioritárias, elas vão constar nesse anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, você vai lá no sistema e precisa fazer a indicação se essa ação vai ser prioritária ou não. Então, vocês verifiquem as ações de vocês, que vocês possuem, e se elas estão indicadas como prioritárias ou não, se vai haver alteração nessa indicação ou se vai manter como está. Então, fiquem sempre atentos a esse apontamento das ações prioritárias. Outra situação que nós chamamos atenção aqui para vocês as ações que estão pertencentes em programas que são diferentes da sua unidade orçamentária. Ou seja, às vezes, o usuário, de um modo ali desavisado, ele pode entrar no sistema e ver um programa que não pertence ao seu órgão e acaba esquecendo ali de trabalhar nessa ação. Ele vê ali um programa ao qual ele não pertence ao órgão dele e esquece de trabalhar as ações que ele possui dentro daquele programa. Então, a gente sempre pede para vocês se atentarem a isso, para olharem as ações que vocês possuem, se possuem programas diferentes da sua unidade orçamentária, sempre ali checar para que você também trabalhe nessas ações. A gente pede que vocês também estejam ali atentos a essa definição dos localizadores de todas as ações. Porque essa etapa é feita agora e ela é de extrema importância para a próxima etapa, assim como as demais. Nesse momento, vocês fazem a definição dos localizadores, como eu havia falado, e na próxima etapa, na quantitativa, vocês vão fazer a distribuição dos limites de vocês nesses localizadores. Portanto, a gente pede aí que vocês prestem atenção e façam essa definição. Passando em frente, a gente tem aqui o item 7, na qual ele é uma recomendação. Ele é uma recomendação que veio da Secretaria de Orçamento para nós, na qual eles pedem que as alterações nos códigos ou descrições dessas ações que estão abaixo relacionadas
que elas são ações exclusivas para a execução de recursos das emendas parlamentares, que vocês consultem previamente a consultoria técnica de acompanhamento das emendas parlamentares. Ou seja, se porventura o órgão precise fazer alguma alteração numa descrição de uma ação de emenda, como as emendas parlamentares na saúde, ou as de bancada, ou as transferências especiais, é preciso que vocês façam essa consulta com o CETEP para eles verificarem se há possibilidade disso. Porque, como a gente falou, as ações do programa de emendas parlamentares, elas são ações padronizadas para diversos órgãos do Estado e elas precisam ficar ali de uma forma até mais genérica para que elas consigam se encaixar nesses diversos órgãos. Então, para qualquer tipo de solicitação nessas ações, é preciso fazer essa ponte com eles para que eles possam avaliar a situação, tá bom, pessoal? Seguindo em diante, a gente tem aqui as orientações finais. A primeira delas, do item 8, a gente fala a respeito das exclusões de ações. Como a gente já vem feito há algum tempo, essas exclusões, elas são feitas por nós aqui do DEPLAN, vocês solicitando a exclusão por e-mail, para esse e-mail que está aqui na tela para vocês, equipe.deplan@sedect.am.gov.br. Lembrando que vocês precisam verificar os códigos dessas ações que vocês desejam excluir, para ver se ainda não consta ali um contrato ou um convênio em curso, porque caso exista, vocês não vão poder fazer ali a exclusão da ação. Então, por isso que a gente pede para vocês fazerem essa verificação, e após isso, vocês podem ali estar em contato com o monitor de vocês, para eles explicarem para vocês como vocês devem ali fazer o e-mail, para vocês solicitarem para nós a exclusão dessa ação. No item 9, a gente também tem ali outras situações que a gente pede para que você entre em contato com o monitor que acompanha a sua UO, a sua unidade, para que ele possa ali lhe dar uma assistência em como fazer essas situações, que seriam a criação de uma ação em um programa de uma UO diferente da sua, a padronização de uma ação e a migração de um programa para o outro. Ou seja, se você, vamos dizer que você é ali da Polícia Civil e você precisa criar uma ação no programa da SSP, que é o que você faz parte. Existe ali no sistema o autorizar, o solicitar e o autorizar. Então, por isso que a gente pede para que vocês entrem em contato com a gente, para que a gente possa auxiliar vocês aí nesse processo. Assim como na questão de padronização ou na migração, a gente também tem esse processo de solicitação e autorização. Por isso aí a gente faz essa orientação para que vocês entrem em contato com o monitor de planejamento de vocês, pessoal. Em seguida, a gente traz aqui uma visão para vocês geral do cronograma de 2026 e 2027. A gente começou essa revisão ali no período Tá mudo aí a fala da apresentação. Eu acho que caiu a conexão dela. voltou. Travou. Acho que é a internet. Voltou o áudio, pessoal. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, aqui do planejamento de Manaus, sim. Então,
Estou te ouvindo. Positivo, estou ouvindo, sim. Tá bom, obrigada, pessoal. Vamos só retomar aqui a apresentação. Só um momento. Eu vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês. Não voltou aí, tela cheia. A internet tá... Só um momentinho, pessoal. A gente já vai aqui retomar. Agora veio tela cheia. Então, voltando aqui, pessoal, vamos dar uma recapitulada. Vamos voltar aqui do começo desse slide a respeito do cronograma. Como eu falei para vocês, de 27/5 a 13/6, a gente iniciou ali a revisão extrasistema. A gente pediu para que vocês, fora do sistema, fizessem ali a revisão dos seus programas, das suas ações, e que enviassem para nós aqui, para os monitores, para que a gente pudesse fazer uma análise prévia. Então, ali a gente iniciou já há um tempo, a gente já vem trabalhando nessa revisão. A gente pede essa etapa antes, para que durante o período da inserção dos dados no SPAN, vocês consigam fazer ali com mais tranquilidade os trabalhos de vocês. Nesse momento, a gente está aqui no treinamento do dia 17/7, o treinamento do módulo de revisão no SPAN, da etapa qualitativa, onde eu estou aqui apresentando para vocês, para que, eventualmente, a partir do dia 21, vocês consigam fazer a inserção dos dados no SPAN. De acordo com o cronograma, a gente tem aí do dia 21/7 a 1/8, a captação, onde está com vocês o trabalho. Então, as pessoas que possuem os perfis de formulador de ação, de programa e ação e de formulador de ação, vão poder estar ali trabalhando em seus programas e ações. Após esse período, a gente vem ali de 4 a 8 de agosto trabalhando a consolidação setorial, que seria um período exclusivo para os formuladores de programas e ações. Mas já vou ver aqui para enviar de novo. Tem alguém com o microfone aberto? Mas acho que já fechou. Voltando aqui, então, a consolidação setorial, que seria um período exclusivo para os formuladores de programa e ação trabalharem em seus programas. Lembrando que, na captação, também é possível trabalhar nos programas. Porém, caso você seja ali um órgão que possui programa e ações e um volume maior de ações, é importante você ali, durante a captação, priorizar o trabalho nas ações, porque durante esse período de 4 a 8, você vai conseguir ali trabalhar somente o programa e seus indicadores. Agora, caso você consiga ali trabalhar tudo durante esse período da captação, também não tem problema. Isso fica aí a critério seu. Após passando esse período da consolidação setorial, a gente tem ali a análise inicial SEDECT, que é quando os programas e ações de vocês estão conosco, e ali os monitores vão conseguir fazer a análise deles, verificando o que foi modificado, o que não foi modificado, para que, eventualmente, a gente possa ou não abrir ali um parecer numa ação ou num programa, e vocês venham a passar para a próxima fase, que seria o ajuste da proposta. Esse ajuste é feito ali nas ações ou programas que possuem parecer, por isso o período é um pouco mais curto, é somente de 18 a 20, pois é só realmente um ajuste, são coisas pontuais. Então, tudo que você precisa fazer, todas as modificações, alterações, elas precisam ser feitas durante o período da captação, porque esse ajuste, realmente, ele é somente pontual para
onde o monitor do seu órgão colocou o parecer. Após esse ajuste, a gente vem para a análise final, que é o momento que está com a gente do DEPLAN de novo, as ações e programas, e a gente somente faz ali a conferência do que foi ajustado, do que tinham parecer, se vocês ajustaram o que foi pedido, para que seja passado à frente. Após esse período, a gente encerra a etapa qualitativa e começa os preparativos para a etapa quantitativa. O primeiro momento da etapa quantitativa, ele se inicia ali no dia 28, que seria o treinamento. Então, já fiquem atentos aí, coloquem nos seus calendários que dia 28 tem um próximo treinamento, que seria o da etapa quantitativa. Após o treinamento, inicia-se, de fato, no sistema a etapa quantitativa, possuindo a captação da UO ali no período de 1º de setembro a 4, passando para a análise inicial, aí após o ajuste da proposta e, por fim, a análise final. Então, a gente traz esse cronograma geral para que vocês se atentem, coloquem aí em seus calendários para que vocês não percam os prazos que vocês possuem no sistema, para que vocês consigam fazer o trabalho de vocês com bastante tranquilidade. Em seguida, a gente tem aqui um quadro ampliado desse período da etapa qualitativa que vocês vão trabalhar no momento. Então, eu coloquei aqui para vocês visualizarem de uma forma mais próxima o que nós vamos fazer nesse momento, o prazo e quem são os atores ali que trabalham. Então, como eu falei, o primeiro momento é a captação, onde vocês trabalham as ações e programas no período de 21/7 a 1º/8, onde se trabalha no sistema os formuladores de ação e os formuladores de programa e ação. Aí, em seguida, a gente vem para a consolidação setorial, que seria somente trabalhar os programas de 4 a 8, onde somente se trabalha o formulador de programa e ação. Ele é o ator desse momento. Passando em seguida para a análise inicial, de 11 a 15, onde nós, monitores aqui do DEPLAN, trabalhamos. Em seguida, se tem o ajuste da proposta, de 18 a 20, onde os formuladores de ação e formuladores de programa e ação trabalham, onde eles vão ali fazer os ajustes que foram solicitados por meio de parecer pelo monitor. E, por fim, a gente tem a análise final, de 21 a 29, onde os monitores do DEPLAN analisam o que foi ajustado durante a proposta e verificam se tudo ali foi cumprido como pedido. Passando adiante, a gente mostra aqui para vocês onde é feito o registro das informações da revisão. Como a maioria de vocês já está bem situada, né? Esse registro é feito no SPLAN, no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. E os atores do momento, como eu havia falado, são os formuladores de programa e ação, que são aqueles técnicos que possuem programas e ações em sua responsabilidade, e os formuladores de ação, que são aqueles que possuem apenas ações em suas responsabilidades. Seguindo adiante, eu vou mostrar para vocês, assim, antes de entrar de fato no sistema, um pouquinho dos comandos, do que é feito durante essa etapa. Então, aqui a gente já entra um pouquinho mais no sistema, só que eu mostro, assim, exemplificando para vocês previamente, antes de entrar de fato no sistema. Então, qual é a primeira coisa que nós vamos aprender? É esse autorizar o envio das ações. Esse autorizar ou validar, ele é um comando necessário para todas as ações. Onde eu volto à minha fala que eu tive ali inicial, onde é importante que vocês não esqueçam
das ações que a gente colocou aqui como essenciais, que são ali as ações de apoio administrativo, as do programa de operações especiais, de emendas parlamentares, e algumas ações em específico do programa de gestão do Estado. Então, o que vocês fazem nesse primeiro momento? Vocês salvam, validam e autorizam para envio. Esse autorizar para envio, ele é feito apenas se a ação for de uma UO diferente da sua. Então, caso você seja ali da CEPRO, você faz apenas o salvar, se houver modificação na ação, em seguida o validar. A ação ela já vai constar como autorizada para envio. Agora, caso você seja ali, tenha uma ação do IDAM dentro do programa da CEPRO, você precisa fazer o terceiro passo, que seria o autorizar para envio. No caso de editar ações, onde você pode ali fazer as alterações nos atributos, como nome, finalidade, a descrição, o produto, ou então ali das metas da ODS, você faz a edição, salva, valida, e caso a ação seja de uma UO diferente da sua, você faz também o passo de autorizar para envio. Lembrando, pessoal, que sempre que você editar ali um campo da ação, você salva logo, pois o sistema tem ali um tempo que ele pode expirar, ou então, se você mudar de aba, ele pode acabar não salvando. Então, você faz a edição, salva, e quando já tiver terminado, você pode ali validar e autorizar para envio a ação. No caso de programas, os programas de gestão de políticas públicas e os programas estruturantes. Caso não vá haver ali nenhuma alteração, você faz o salvar, o validar e o enviar. Agora, se você for editar esses programas, se você for fazer ali alguma alteração nos atributos do programa, ou criar uma nova ação, atualizar as metas dos indicadores, ou atualizar ali o ODS, talvez excluir um ODS ou adicionar outro, você faz a edição, você salva, você valida e você envia o programa. O programa ele deve ser enviado para que ele vá para o próximo momento do spam. Então, assim, quando você terminar tudo, você tem que lembrar, você, formulador de programação, de enviar esse programa para que ele vá para o próximo momento. A parte conceitual a gente termina por aqui. Agora a gente vai, eu vou exemplificar para vocês no sistema como é que vocês vão trabalhar. Lembrando que em caso de qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo equipe.deplan@sedect.am.gov.br, assim como vocês sempre têm ali um contato mais próximo com os monitores de vocês. Então, eu vou finalizar aqui o compartilhamento da tela para a gente entrar no Splan e eu mostrar para vocês o que será feito no momento. Só um momentinho, pessoal. Prontinho. Aqui vocês estão vendo a tela do Splan. Lembrando para vocês que essa tela aqui, eu estou num ambiente que a gente chama de homologação, que seria um ambiente de teste. Ele espelha o que o Splan, a produção, como a gente chama, que seria o que vocês vão trabalhar, mas para fazer os testes a gente faz aqui. Então, a gente vai estar aqui trabalhando nesse ambiente de teste, para mostrar para vocês o que vocês irão fazer nesse período. Eu vou entrar aqui com o meu usuário. Tá dando uma travada mesmo aqui no usuário. Tá certo esse pé?
do pessoal da CEPET. 109, 24, 9, aqui, pessoal, vocês podem ver aí na tela, a gente tem aqui um perfil de teste, no qual eu sou uma pessoa que trabalha na SES, na Secretaria de Assistência Social. Eu tenho aqui um perfil de formulador de programa e ação, ou seja, eu sou ali responsável por programas e ações dentro do plano. Nessa tela inicial, se vocês visualizarem aqui na revisão, vocês vão ver que tem uma lupazinha na agenda. Clicando nessa lupa, vocês vão conseguir ali consultar todo o cronograma que a gente havia enviado por vocês por ofício. Nessa tela aqui, por ser um ambiente de teste, as datas elas não coincidem com o cronograma. Mas se vocês olharem lá no perfil de vocês, no Splan, vocês vão conseguir visualizar que as datas estão tal quais como no cronograma. Então, sempre ali que você tiver uma dúvida ou então precisar ali checar uma data de quando acaba ali o momento, você pode vir aqui no Splan, clicar na lupinha na agenda e fazer essa consulta, tá bom, pessoal? O caminho desse momento da revisão, ele é no plano plurianual, proposta qualitativa, árvore de seleção qualitativa. Você vai clicar, vai entrar, e nessa tela aqui você vem no que a gente fala do olhinho e seleciona a visão programática, tá bom? Ao selecionar a visão programática, você vai ter ali a visão geral dos programas que estão vinculados ao seu órgão. No caso aqui, a gente é um perfil da SES, então aqui aparece os programas que estão vinculados às SEAs. Você pode verificar aqui que todos constam com status de pendência, assim como as ações. Nesse primeiro momento que vocês entrarem, todas as ações elas vão estar com esses status de pendência. Então, como eu falei ali para vocês no treinamento, a gente pede que vocês priorizem fazer a validação, a autorização de envio das ações dos programas ali de apoio, como o de apoio administrativo, ou de previdências, de operações e de emendas. Eu verificando aqui, eu consigo ver que as SEAs têm ações nos programas de apoio e de emendas, de operações especiais, eles não possuem. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento? Eu vou selecionar uma das minhas ações de apoio aqui, a 2001, eu vou clicar em cima da ação e vai abrir aqui a ação para mim. Só um momentinho, gente, que a internet está um pouquinho lenta, não está carregando aqui. Por algum motivo aqui não está aparecendo para mim o botão de salvar ou validar nessa ação. Mas ele vai aparecer aqui do lado para vocês, nesse botão. Do lado de imprimir vai ter aqui salvar e validar, que é o que vocês deveriam clicar, tá bom, pessoal? Por algum motivo nessa ação aqui não está aparecendo. Não, eu mudei a agenda hoje de manhã. Não, eu ajeitei a agenda, porque realmente está travando muito. Mas, ó, eu vou, então, exemplificar aqui para vocês nas ações da SEI. Voltando aqui, pessoal. Então, vocês fazem ali a validação e autorização de envio dos programas de apoio, de emendas, para, em seguida, vocês trabalharem nos programas estruturantes aqui de vocês, nas ações dentro dos programas estruturantes. Então, eu sou um usuário das SEAs, vinculado tanto às SEAs quanto ao fundo
deles, o FEAS. Ficou mudo, amiga. Não tô ouvindo o teu áudio. Voltou? Positivo. Então, recapitulando aqui, pessoal, vou voltar aqui para vocês. A gente, clicando aqui, vamos voltar desde o início para todo mundo pegar bem. A gente vai em plano plurianual, proposta qualitativa, árvore de seleção qualitativa. No olhinho, visão programática. Eu, como usuário das CEAs e do FEAS, depois de ter validado e autorizado para envio ali as minhas ações do programa de apoio, de previdência, de emendas parlamentares, vou estar trabalhando nas minhas ações do programa estruturante. Eu vou começar aqui pela ação 1210. Então, cliquei no nome da ação. Vocês podem ver que tem os campos aqui para alterações estão abertos, como o nome da ação, a finalidade, vocês conseguem alterar, bem como a descrição da ação. Eu, como usuário da CEAs, a ação 1210, eu não quero fazer nenhuma alteração nela. Então, o único passo que eu preciso fazer é validar. Eu validei a ação, aqui o sistema deu a confirmação para nós de que todos os dados da ação foram devidamente preenchidos. Eu clico em retornar. Aí, ao retornar novamente e consultar aqui a minha arvorezinha, eu posso ver que a ação 1210, o status dela mudou de com pendência para autorizada para envio. Então, nas ações que vocês não desejam fazer nenhum tipo de modificação, se você é um usuário das CEAs e a sua ação é das CEAs e dentro de um programa das CEAs, a única coisa que você precisa fazer é validar. Ou seja, se a sua ação ela está dentro de um programa que é seu, você somente valida. Agora, caso você é de um outro órgão, você precisa fazer aquele terceiro passo que eu havia falado para vocês, que é o autorizar para envio. Por exemplo, dentro do programa das CEAs, a gente tem ações aqui também do Fundo de Promoção Social, do FPS. Se o meu perfil fosse do FPS, eu vou precisar validar e, em seguida, autorizar para envio essa ação. Outra situação que pode ocorrer também é de você querer fazer modificação numa ação. Então, eu, como usuário das CEAs, verificando aqui minhas ações, eu olho a ação 2070. Nessa ação 2070, eu, por exemplo, quero editar ali o nome da ação. Deixa eu ver aqui. Eu quero ali, por exemplo, a ação ela tem essa sigla IGD SUAS no final. Por algum motivo, eu quero tirar essa sigla e deixar o nome da ação somente como aprimoramento e fortalecimento da gestão descentralizada do SUAS. Eu venho aqui, faço a minha alteração, eu verifico a minha finalidade, se eu quero mudar alguma coisa ou não. Por exemplo, aqui eu quero adicionar mais alguma coisa à finalidade da ação, então eu venho e coloco um texto. A título de exemplificação, eu vou colocar somente editada aqui, para a gente ver essa diferença. Então, eu fiz aí as alterações que eu desejava. Vocês verificando que eu estou aqui na aba de dados básicos, para eu não perder essa informação que eu editei, a partir do momento que eu editei, eu já venho aqui em salvar. O sistema, ele confirma que a ação foi alterada, e agora eu posso tranquilamente mudar de aba. Porque, vejam bem, se eu tivesse editado aqui e não salvasse, mudasse para a aba de dados complementares, eu teria perdido essa informação que eu editei.
Então, vocês prestem bastante atenção nisso, caso forem editar algum atributo da ação. Vocês editem e já salvem logo, até porque o sistema ele tem um tempo ali que ele expira. Então, até para melhorar o trabalho de vocês, eu sugiro que vocês tenham ali a edição que vocês queiram fazer, talvez no arquivo no Word, para facilitar realmente. Então, aqui, a gente mudou aqui, editou a finalidade, o nome da ação, e eu quero também aqui editar a base legal. Vamos dizer aqui que essa lei aqui de licitações que está na base legal, ela não faz parte, não consta mais na base legal dessa ação, e eu quero aqui excluir. Então, eu faço a exclusão e clico em salvar, para que a minha informação fique salva. Eu verifiquei aqui na ação que esses eram os únicos atributos que eu desejava modificar. Então, eu salvei e clico em validar. O sistema, como eu havia falado, ele confirma que todos os dados da ação foram devidamente preenchidos e eu já posso retornar. Como eu estou aqui modificando uma ação que é do mesmo órgão do programa, eu faço apenas, como eu falei, apenas essa validação. Caso você seja um órgão diferente do dono do programa, você precisa fazer ali o autorizar para envio. Outra situação que possa vir a ocorrer nesse momento é vocês precisarem, vamos dizer, vocês vão precisar fazer ali a criação de uma ação. Não sei por que não está. Ele está estendido. Uma pausa aí, só um momento, gente. Vou fazer aqui uma pausa rapidinho. É isso aqui. Para ele verificar aqui. Pronto, pessoal, aqui voltamos. Vocês estão me ouvindo bem? Podemos prosseguir? Só com conexão oscilando. Sim. Ouvindo positivo. Obrigada. Então, dando continuidade aqui. Eles estão vendo qual tela? Você e os participantes. Agora tá pegando. Não vai aparecer assim, não vai pegar. Então, recapitulando aqui, pessoal. A gente fez ali o exemplo de 2 ações. Vamos fazer mais uma só para vocês entenderem bem. Eu, com o perfil das CEAs, vou fazer aqui a validação de uma ação do fundo das CEAs dentro do programa das CEAs. Eu clico no nome da ação. Caso não vou fazer nenhuma alteração, o único passo que eu preciso fazer é validar. Caso eu queira editar aqui a ação, algum atributo dela, eu faço a edição, salvo e em seguida valido. Esse passo já é o suficiente para que a ação fique com o status de autorizada para envio. Caso eu seja um órgão que apenas é dono de ação e não de programa, eu apenas participo do programa, eu preciso fazer ali aquele terceiro passo, que é o de autorizar para envio. Então, além desses passos que a gente fez, você vai, caso queira editar, vai salvar, validar e autorizar para envio.
Então, vamos ver aqui. Ó, por exemplo, eu sou do FPS, do Fundo de Promoção Social, e na minha ação 2009 eu não fiz nenhuma alteração. Então, eu validei a ação e vocês vão ver que ao retornar vai aparecer o botão de autorizar para envio. Então, o que eu devo fazer? Eu validei e autorizei para envio. Esse é o terceiro passo, caso você tenha ali uma ação dentro de um programa que o órgão dono do programa não é o seu. Outra situação que pode acontecer nessa etapa é você querer criar uma ação. Então, vamos dizer, eu nas CEAs, eu vejo a necessidade da criação de uma ação. O que eu vou fazer? Eu vou ali no programa, então, todas aquelas secretarias que possuem programas em suas responsabilidades, elas podem fazer esse passo. Agora, caso, como eu havia falado, você seja ali de um órgão que possui apenas ações, você precisa ali entrar em contato com o seu monitor, porque você deseja criar uma ação num programa com uma UO diferente da sua. Então, ele tem ali aquele passo de solicitação e autorização. Então, o que eu vou exemplificar agora é somente para aqueles órgãos que possuem programas em sua responsabilidade. Caso esse não seja o seu caso, você precisa ali estar entrando em contato com o seu monitor de planejamento, com o monitor da sua área. Então, vamos lá. Eu sou da CEAS e desejo ali criar uma ação dentro do programa da CEAS. Eu cliquei aqui no meu programa e eu posso observar aqui em cima que tem alguns botões. Um desses é o Mais AC, que é o que é o botão para adicionar uma ação. Então, caso eu queira criar, eu vou ali e clico nesse botão. Como vocês podem ver, a ação ela vem ali com todos os seus campos em brancos para que vocês preencham. Então, vamos cadastrar aqui uma nova ação. Você vai colocando aqui os atributos, padrões. Essa tá falando que tá mudo. Não. Tá mudo o áudio ou Não, tá normal. O celular tá. Então. Tá, pode continuar. Então, vamos lá. A gente vai ali fazer a criação de uma ação. Você vai selecionando ali, por exemplo, as características. Eu quero criar aqui uma ação não padronizada, uma ação do tipo atividade, na esfera da Seguridade Social, do PPA. E como eu havia falado para vocês ali durante os slides, existe esse botão aqui de prioritária, onde vocês podem verificar nas ações de vocês se vocês desejam que essas ações sejam prioritárias e constem no anexo ali da LDO ou não. No caso, essa ação nova aqui que eu estou criando, ela não será prioritária. Então, eu venho aqui e na criação da nova ação, eu coloco aqui um nome de ação. Como nós só estamos a título de exemplo aqui, eu vou colocar apenas aqui ação nova das CEAs. Eu vou selecionar aqui o órgão responsável, que seria a CEAs, a unidade responsável, que seria a CEAs, a função, a subfunção da ação, que você vai ver aqui todas as subfunções cadastradas no sistema e você vai ali escolher a que melhor se identifica com a ação. Então, a subfunção ela está ali de acordo com a ação. Nesse caso aqui, a gente pode colocar 422, a título de exemplo. Então, aqui você vem e o próximo passo seria você ali colocar a finalidade da sua ação nova. Então, você faz um texto aqui simples na finalidade para poder colocar. Como é somente a título de exemplo, eu vou colocar
somente um texto aqui genérico para a gente pegar esse primeiro texto, só para a gente ter de exemplo mesmo. Então, você vem aqui e coloca a sua finalidade. Então, eu vim aqui e coloquei ali a finalidade da minha ação. Em seguida, você vem e coloca a descrição da sua ação. Nesse caso, a gente também sugere para vocês que vocês já deixem esses textos, essas finalidades, descrição salvo no Word, para que vocês não percam tempo e o sistema acabe expirando. Então, você colocou as informações e clicou em salvar. Como aqui é uma ação nova, o sistema ele tem um tempinho, então vocês veem aqui que ele já confirmou para a gente que a ação ela foi incluída com sucesso. Se nós retornarmos aqui à árvore, à visão programada, vocês vão conseguir ver que a ação ela já consta aqui na nossa árvore com o status de pendência. Então, vamos lá, voltando a essa ação que a gente está criando. A gente fez essa primeira aba de dados básicos, colocamos ali as nossas informações e a gente segue para a aba de dados complementares, onde vocês podem ali acrescentar a base legal da ação, que a gente pede para que vocês sempre deixem essa base legal atualizada. Então, isso aí é um ponto que vocês podem estar agora verificando durante a revisão as ações de vocês, se a base legal está atualizada, se não saiu algum decreto ou alguma lei que precisa ali ser acrescentada nessa base legal. O campo de meta e prioridade, ele já vem ali de acordo com a área de resultado do seu programa, bem como a diretriz aqui, que a gente pode ver. Então, isso aqui você vai apenas selecionar quando você estiver criando uma nova ação. Em seguida, você pode aqui selecionar a forma de implementação dessa ação. A título de exemplo, a gente vai dizer que é uma implementação direta. E você vai colocar aqui a descrição dessa implementação. Em seguida, você pode aqui salvar as informações que você adicionou. Se vocês observarem bem, vocês podem ver que os campos aqui que têm asteriscos, eles são campos de preenchimento obrigatório. As notas de usuário, elas não são de preenchimento obrigatório e vocês podem apenas colocar ali informações que vocês julguem serem necessários, talvez ali para uma consulta ou para alguém, ou, por exemplo, vocês podem ali colocar que essa ação foi criada durante a segunda revisão do plano 24/27, entendeu? Então, ali é só realmente notas de usuário, não é um campo obrigatório. A terceira aba que vocês precisam preencher durante a criação de uma ação é a do produto. Ao selecionar aqui o produto, vocês podem ver que existem várias opções de produto, e dificilmente vocês não vão encontrar aqui algum produto que não esteja contemplado nessa lista. Mas caso venha acontecer isso, vocês podem vir aqui em Mais PD e adicionar um produto, assim como a unidade de medida desse produto. Mas, a título de exemplo, vamos dizer que nessa ação nós queremos atender cidadão. Então, a gente tem aqui cidadão atendido, por exemplo. Então, eu selecionei esse produto, e em seguida eu venho aqui e faço a especificação desse produto. Essa especificação... Não entendi. Essa especificação, ela não precisa ser muito extensa, então você pode apenas ali colocar, por exemplo, cidadão atendido com benefícios
de assistência social. Deixa eu só corrigir aqui as palavras, porque esse teclado ele não está fácil. Então, ali a gente tem a especificação do produto. Cidadão atendido com benefício de assistência social. Eu fiz ali a seleção do meu produto, a especificação. Por ser uma ação não padronizada, vocês já podem ver que aqui a gente não pode alterar o indicativo do produto, apenas a cumulatividade da meta, que seria eu dizer se esse produto ele irá somar ou tirar uma média nesses 4 anos. Então, vamos dizer aqui que a minha previsão é atender para 2026, 2027, 500 cidadãos sendo somados. Então, eu venho aqui e seleciono sim. Então, ao fazer isso, eu salvo novamente as informações e a gente pode ver aqui que todas as abas já estão preenchidas. Então, naturalmente, após salvar, eu venho validar. Mas, ao fazer isso, vocês podem ver ali que o sistema ele vai apontar um problema, que seria que a ação ela deve possuir ao menos um localizador. Então, opa, já percebi aqui que eu esqueci de adicionar o meu localizador nessa ação nova. E aí você me perguntando, eu já preenchi as 3 abas e não vi onde colocar esse localizador. Vocês podem ver que aqui em cima existem 3 botões, um deles sendo o mais LC, que seria esse botão que você deve ir para adicionar esse localizador. Então, eu venho aqui, clico no botão para adicionar um localizador e vamos dizer aqui, eu posso dizer que eu vou atender essa ação no estado ou então nos municípios. Eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, Maués, associar as zonas onde eu vou atender e colocar. Eu posso, então, nessa ação eu vou atender alguns municípios em específico ou então o estado inteiro. Lembrando que você só pode ter ou um ou outro, porque não faz sentido você dizer que vai atender a ação no estado e depois colocar alguns municípios. Então, você deve sempre ali estar escolhendo. Caso você escolha o município, você pode colocar ali quantos você vai atender. Por exemplo, eu vou atender na zona urbana de Maués, eu venho aqui e salvo. Se nós retomarmos ali para a visão programática, na nossa árvore, eu consigo ali visualizar na ação nova o meu localizador região do Médio Amazonas, Maués. Ana, mas eu adicionei esse localizador de forma errada. Na verdade, eu quero atender essa ação no estado. O que eu devo fazer? Você vem na árvore programática, você expande aqui a ação para ver o localizador, e caso deseje excluir esse localizador, você deve clicar em cima dele, e vocês vão ver que tem aqui a opção excluir. Eu venho aqui e confirmo a exclusão do localizador. Pronto. Voltando para a árvore, vocês vão ver que agora não tem nenhum localizador na ação. Então, o que eu faço? Eu clico na ação novamente, venho no botão mais LC e adiciono o localizador. Como eu vi que eu coloquei errado e, na verdade, deveria ser estado, eu venho aqui, seleciono o estado e clico em salvar. Aí, retornando novamente ali para a árvore, vocês vão conseguir ver que agora aparece o localizador estado na ação. Pronto, eu fiz tudo isso, mas a ação ainda está com status de pendência. Então, o que eu faço? Clico ali na ação, valido. Agora, vocês podem ver que não teve não apareceu aqui que a ação não tem localizador, a validação já deu que todos os dados estão devidamente preenchidos e eu posso retornar.
Ao retornar, a ação na árvore já vai estar com o status de autorizado para envio. Porém, eu chamo a atenção aqui de vocês para uma situação. Apesar de não ter dado ali na validação que não teve nenhum problema com a ação, que ela pode ser validada e ir para o status de autorizada para envio, na aba de dados complementares, vocês podem verificar aqui que não tem nenhuma meta ODS vinculada a essa ação. Então, a gente sempre pede de vocês essa atenção especial para que vocês venham a vincular as metas ODS da ação na criação de uma ação nova e nas ações de vocês verificarem ali se não precisa ser excluída ou então adicionada alguma nova meta ODS. Como é que eu faço isso? Nos botões aqui, você pode ver que tem o botão MODS. Se você passar o cursor em cima ali, vai aparecer vincular MODS. Você clica nesse botão. Lembrando aqui que os ODS que irão aparecer são aqueles que estão ali vinculados ao Programa Amazônia Social. E eu vejo que nessa ação aqui, eu quero adicionar uma meta do ODS 10. Então, eu venho aqui e quero adicionar ali a meta 10.3. Eu clico na meta e depois incluir. E a meta 10A, por exemplo. Então, eu clico aqui na meta 10.A e em seguida incluir. Aqui do lado vocês veem que tem um X do lado da meta ODS, que caso você tenha adicionado errado, você possa vir excluir essa meta. Por exemplo, eu erroneamente aqui adicionei a meta 4.5, cliquei aqui em incluir e adicionei erroneamente. O que eu venho e faço? Eu clico aqui no X para desvincular essa meta ODS da ação. Então, o sistema aqui vai aparecer essa mensagem, se você deseja mesmo desvincular, eu clico aqui em OK. Então, é isso. Eu vinculei aqui as metas que eu queria na ação e clico em fechar em seguida. Vocês podem ver aqui que eu mudei apenas a aba para atualizar aqui e agora a meta já aparece aqui na ação. Então, voltando aqui na visão programática, vocês podem ver que a ação aqui, ela já está com seu localizador, com todos os seus atributos preenchidos e no status de autorizada para envio. Então, basicamente, é isso que se faz quando você vai ali criar uma ação num programa da mesma UO que o seu. Lembrando que, caso você deseje fazer essa criação de ação num programa com UO diferente da sua, você deve ali entrar em contato com o seu monitor, bem como na situação assim de padronizar uma ação, ou então ali de fazer a migração de uma ação. Basicamente, são esses os passos que vocês vão fazer aqui nesse primeiro momento. Então, só para lembrar, recapitular aqui o que foi passado. A gente pede que, primeiramente, vocês deixem as ações dos programas de apoio, previdência, operações e emendas no status de autorizada para envio, façam ali a validação e autorização de envio dessas ações, para em seguida trabalharem nas ações dos seus programas estruturantes. E quando você vem trabalhar nessas ações, você seleciona ali sua ação, clica no nome em cima da ação. Caso você seja o órgão que tem essa ação dentro de um programa que é seu e não vai alterar nada, você faz apenas a validação. Você clica em validar e essa ação já vai para ali para o status de autorizada para envio. Agora, caso você seja de um órgão que apenas participa do programa, você tem uma ação dentro de um programa que é de alguma outra secretaria, você vai validar, caso não haja nenhuma modificação, e autorizar para envio. Para que no final todas essas ações fiquem com o status de autorizada para envio.
Lembrando que, caso você vá efetuar modificações, deve sempre modificar, em seguida salvar, validar, para que as ações de vocês fiquem, para que as alterações de vocês fiquem salvas e vocês não percam o trabalho de vocês. Então, basicamente, é isso que vocês vão fazer no sistema nesse momento. Lembrando que essa reunião ela foi gravada, pessoal, e a gente vai estar ali disponibilizando para vocês, bem como a apresentação, e vocês estão sempre aí, podem sempre estar entrando em contato com a gente, para caso vocês tenham alguma dúvida, ou precisem ali de alguma informação. Mas é isso, o treinamento de hoje foi basicamente isso. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para todos, até porque foi a minha primeira vez dando um treinamento para vocês, como muitos que já estão há um tempo sabem que por um bom tempo quem fez esse treinamento foi o Ícaro. Eu espero que vocês tenham gostado do treinamento. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar perguntando agora, caso queiram fazer alguma contribuição, a gente deixa esse espaço aberto aí para vocês. Vamos mudar rapidinho? Um último aviso aqui para vocês, pessoal, a respeito ali daquelas devolutivas, daqueles feedbacks, que algumas pessoas nos informaram que não receberam, então, por qualquer situação ali, não chegaram a receber o seu feedback. Você mandou ali aquela ficha para nós, mas acabou não recebendo o feedback. A gente pede que vocês entrem em contato com o monitor ali da UO de vocês, para que vocês possam conversar, entender ali o que aconteceu, e eles enviarem esse feedback para vocês, tá bom? Então, caso ali você se enquadre nessa situação, a gente pede que você entre em contato com o seu monitor, para que essa situação possa ser resolvida. Edilama, eu estou vendo aqui tua pergunta, como eu sou monitora de vocês, a gente pode ali estar falando pelo WhatsApp no privado como é que vai ficar essa questão da CEPA, tá? Durante a revisão. É porque eu sei que vocês são novatos, então a gente pode estar conversando ali para eu estar sanando as dúvidas de vocês, mas pode deixar que eu vou entrar em contato com vocês, tá bom? Fala também que o sistema só vai estar disponível para esses ajustes a partir do dia 21. Tá. A gente tem que fazer um último lembrete aqui que a gente falou no slide, mas eu acho importante a gente estar finalizando aqui com essa informação, é a respeito do cronograma. Como vocês sabem, o cronograma foi enviado por meio de ofícios para vocês, mas caso ali vocês precisem, não estejam encontrando, vocês podem estar solicitando de nós, ou do monitor de vocês, para estar lembrando essas datas aí para vocês. Mas o sistema ele vai estar aberto a partir do dia 21, tá, pessoal? Então, a partir de segunda-feira, vocês vão conseguir começar o trabalho de vocês no sistema. Do dia 21/7 ao 1º/8, é esse primeiro momento aí do sistema que vai estar aberto. Então, a partir de segunda-feira, vocês vão conseguir fazer o trabalho no sistema, tá bom? Mas é isso, então, eu agradeço todas as pessoas aí que falaram no chat, que gostaram da apresentação. A gente pede que todos vocês se